Superior Tribunal de Justiça decide que condomínio não pode proibir morador de criar animal de estimação. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal volta a discutir sobre a criminalização da homofobia. Artesanato nos presídios. Secretaria da Administração Penitenciária e Mulheres do Brasil lançam coleção Verão Encantado. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da OAB-Prev e as dicas da nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro você confere agora aqui no programa Mundo Jurídico. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os condomínios não podem proibir o morador de criar animal de estimação. A decisão vale desde que o animal não coloque em risco a segurança e a tranquilidade dos demais moradores. A corte julgou o caso de uma moradora de um condomínio em Samambaia, cidade satélite de Brasília, que possui uma gata de estimação. A condômina entrou na justiça em 2016 para manter o animal no apartamento. O caso foi negado em primeiro e em segundo grau. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, considerou a restrição ilegítima por falta de prova concreta de que o animal provocaria prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e o sossego dos demais moradores. A defesa da dona da gata alegou que a norma condominial que proíbe qualquer tipo de animal dentro do apartamento consiste em excesso normativo que fere o direito de propriedade. Em meio à discussão sobre a criminalização da homofobia, nesta quinta-feira, dia 23 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai voltar a discutir se a homofobia pode ser transformada em crime, assim como o racismo. 4 dos 11 ministros já se pronunciaram em fevereiro, todos a favor da criminalização. Enquanto isso, os casos de violência contra LGBTs seguem acontecendo impunes. A Constituição Federal Brasileira ainda não cita a homofobia diretamente como crime, mas a violação praticada pelo homofóbico está presente nos artigos 3 e 4 da Constituição, que garante promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. É essencial destacar, portanto, que a homofobia é identificada pelo item outras formas de discriminação, classificadas como crime de ódio ou punição prevista. O livro exame da Ordem de Direito Tributário Guia Completo será disponibilizado gratuitamente a partir da próxima semana em plataformas digitais. E para falar sobre a obra, nós conversamos agora com o autor Jorge Frota, advogado especialista em Direito Tributário e pós-graduando em Direito Constitucional, e com o educador jurídico, revisor, prefaciador do livro e membro da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Dr. Vanilo de Carvalho. Jorge Frota, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Prazer é meu e agradeço o convite e o espaço para falar sobre o livro. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de editar essa obra e por quê? No início, quando eu estava estudando, lá no 8º semestre, eu não tinha dinheiro para pagar o curso preparatório. E comecei a estudar pelas provas passadas, né? E eu fui vendo que as questões meio que se repetiam e também as matérias se repetiam. Então, desde aquele tempo, eu já tive a ideia de criar um livro que preparasse para o aluno, o candidato, que assim como eu não tivesse dinheiro para pagar o curso preparatório, e disponibilizá-lo de forma gratuita. Então, eu peguei tudo que eu achei que era de importante o aluno aprender, né, para passar para o exame da ordem, e tentei densificar e codificar no livro. Doutor Vanilo, qual a importância dessa obra, principalmente para quem está aí prestes a enfrentar esse tão difícil concurso? Eu falo da importância do seu programa, mais uma vez, Obrigado. Divulgando o direito, que é de interesse de toda a sociedade, não só para os profissionais que trabalham na área. A importância desse livro do Jorge é uma importância muito grande, primeiro por nós estarmos lançando uma obra, né, jurídica e uma obra de educação, nesse momento que a educação aqui no Brasil passa por dificuldades tão grandes. Então, quando a gente vê que um jovem advogado, um jovem autor tem essa iniciativa e esse empenho com os esforços dele mesmo, a gente se empolga, né, e a gente incentiva e dá apoio.
Então, com alegria que eu dei apoio, fui convidado para prefaciar e fiz com todo gosto. Doutor Jorge, o exame da ordem é uma espécie de concurso, mas na realidade você não concorre contra ninguém, a não ser contra si mesmo, né? Exato. Porque basta atingir um perfil para ser aprovado. Como é que o senhor avalia esses índices atuais de reprovação tão elevados no exame de ordem? Felizmente, aqui no estado do Ceará, hoje é o estado da federação que mais aprova, em termos proporcionais, no exame da ordem. Em relação ao índice alto de reprovação, eu acredito que existe uma dissonância entre o que é estudado na faculdade e o que de fato é cobrado no exame da ordem. O exame da ordem, existe técnicas de estudo que o livro apresenta, como a leitura de lei seca, que é o que a gente não estuda de fato na faculdade, que é mais baseado em doutrina, em livros mais extensos, em resoluções de questões passadas, na mesma banca de provas anteriores, que às vezes passa pelo aluno, pelo candidato, e desapercebido. E Até por isso que as não tem um índice de aprovação. muitas vezes se repetem, né? Exatamente. Eu posso tirar, por exemplo, em direito tributário. Eu comento, tem pelo menos 26 questões durante os 28 exames unificados, a diferença entre suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. E não é uma coisa complexa, assim como a gente estuda na faculdade, que existe um conceito, uma densidade maior. Na verdade, é só para explicar qual dos institutos está na seção de exclusão, qual dos institutos está na seção de suspensão do crédito e qual dos institutos está na extinção do crédito tributário. A banca faz um embaralhamento que, com a simples leitura do CTN, você acertaria a questão. Então, eu acho que a faculdade tem um nível de conhecimento muito maior, que é passado para o aluno, e o aluno não aprendeu ainda a técnica de estudar uma coisa mais simples, uma coisa mais letra da lei, uma resolução de questão, que eu acho que é das duas dicas que eu poderia dar, que é o mais importante para conseguir a aprovação no exame da ordem, não somente direito tributário, mas também nos outros ramos de conhecimento do direito. Doutor Vandilo, qual a sua análise sobre esse elevado alto índice de reprovação? É uma deficiência realmente no ensino ou falta também interesse do aluno? O Jorge falou que não tinha feito exame preparatório, um cursinho que se fala para fazer o exame de ordem porque não tinha dinheiro. Isso, eu vou dizer uma coisa, mesmo se à época ele tivesse, não seria necessário para ele. Por quê? Porque o que é o grande motivador e o que faz com que os aprovados no exame de ordem sejam aprovados é a seriedade com que o próprio aluno toma durante o seu próprio curso. É até incongruente você passar 5 ou 6 anos de uma faculdade de Direito e precisar de um cursinho para fazer o exame de ordem. Então, eu atribuo que esse alto índice é falta de estudo mesmo, né? Falta de ter levado a sua faculdade a sério, porque a prova disso se faz. Os que ali foram aprovados, mesmo com um baixo índice, eles foram aprovados, mas são aqueles que durante todo o curso tiveram a seriedade de ter, durante o seu próprio curso, um estudo sério, comprometido com a sua própria vida, com a sua própria escolha profissional, e também por ter buscado o que existe de melhor, né? Quer seja a lei seca, quer seja livros como esse livro que agora se apresenta aqui no teu programa. Doutor Jorge, eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre a composição do livro. São mais de 2.000 páginas, salvo engano. Exatamente. E onde a obra poderá ser encontrada, mas eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Na
Nós voltamos a entrevistar os advogados Jorge Frota e Vanilo de Carvalho. Doutor Jorge, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a composição do livro. São mais de 2.000 páginas realmente? São mais de 2.000 páginas e ele é composto em 5 núcleos, né? A primeira parte, a gente traz 200 conceitos, não muito extensos, que existem no CTN e na doutrina. Conceitos como o que é o direito tributário, teoria tripartida, teoria pentapartida, conceito de tributo, conceito de taxa, conceito de imposto, o que faz quando suspende a exigibilidade do crédito tributário, conceitos que a gente retirou do próprio exame da ordem quando a gente foi resolvendo as questões. Primeiro a gente resolveu todas as questões para extrair daí os conceitos. Segunda parte, todas as questões comentadas de primeira fase do exame da ordem em direito tributário, desde lá 2010 até o último exame, né? Alternativa por alternativa, explicando por que a alternativa está correta e explicando por que as outras alternativas estão incorretas. Terceira parte, trouxemos todo o gabarito, né, da segunda fase das bancas, só que com incremento. A gente incrementa com mais leis, incrementa com a transcrição das leis, incrementa com jurisprudências e comentários pertinentes, para que a gente transforme aquele gabarito seco num gabarito que você possa, de fato, aprender, retirar a informação pormenorizada da questão. A quarta parte, a gente traz todas as súmulas de direito tributário e traz na íntegra todas as leis, como fosse uma espécie de vade-mecum, que caíram no exame da ordem, para que o aluno não precisa comprar um vade-mecum ou acessar a internet para que tenha ali todo o conteúdo das leis que caíram. Então a gente transcreve a Constituição, a gente transcreve o CTN, transcreve a Lei Candir, transcreve a Lei do ISS, a Lei do ITR, tudo em prol do aluno. E porque caiu no exame da ordem em direito tributário, seja em 2010, seja em 2011 ou em 2019. E a quinta parte, a gente fez uma busca entre mais de 5.000 perguntas em direito tributário, dos mais variados concursos, e selecionou mais de 2.000 perguntas que vai servir como zona de fixação de conhecimento. A gente traz 2.000 perguntas para que o aluno, de fato, aprenda o que é o direito tributário e o direito tributário que cai no exame da ordem, porque a gente retirou as perguntas que poderiam estar no exame da ordem, seja porque sua matéria já caiu em algum momento, ou porque a gente vislumbra que vai cair em um momento posterior. E aí é composta a obra dessa forma. Doutor Vanilo, atualmente discute-se o fim do exame da ordem, se haveria ou não a necessidade deste exame para a prática da profissão. O senhor, como membro, né, do Conselho Nacional de Exame de Ordem, como é que o senhor avalia? Está uma certa preocupação com relação a essa tentativa de acabar com o exame de ordem? A gente tem preocupação porque entendemos que o exame de ordem é um benefício de difícil mensuração, não só para os advogados, mas para toda a sociedade. A gente eu mesmo fico até me perguntando que tipo de bacharel é esse que tem receio do exame de ordem, né? Ou seja, o mínimo, né, de um preparo, né, que é a amostragem do seu próprio curso, ele deve ter, e isso deve ser forma tranquila, né, para ele, como de fato é o que acontece com todos os que são aprovados. Então, a gente fica assim, pensando qual é, na verdade, a intenção de quem está querendo acabar com o exame de ordem. Fora que o exame de ordem é um exame constitucional, já entendido como tal pelo Supremo de forma Tribunal, pacificado desde 2011, né? É uma situação no próprio direito totalmente, como você disse, pacífico. Então, nós iremos insistir para, como tem sido a cada ano, quanto mais o tempo passa, mais aprimorado é o exame de ordem. Doutor Jorge, qual a sua percepção sobre essa tentativa de acabar com o exame de ordem? Eu acho que o Estado, né, os representantes do nosso governo, tem coisas mais importantes para tratar no momento, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, do que a exclusão do próprio exame da ordem. O exame da ordem, como bem disse o professor Vanilo, tem um pacificado, o Supremo já decidiu sobre sua constitucionalidade. Acho que é um tema que já está abatido e que o Estado deveria andar para frente, não buscar coisas que já foram passadas e já foram processadas. Com certeza. Doutor Jorge, o livre exame da ordem de direito tributário, o guia completo, onde ele poderá ser localizado? Pronto, a gente está aqui em conversas avançadas, porque o professor Vanilo também é conselheiro estadual da OAB,
para disponibilizar no próprio site da OAB, de forma gratuita. E também a gente está criando o nosso próprio portal para que o aluno que não tem acesso, que não consiga acessar o site da OAB, acesse nosso portal, que vai chamar www.jorgefrotaprofessor.com.br. A gente está criando um site exclusivamente, somente para o aluno baixar lá de forma gratuita o livro e para que ele possa se deleitar e a gente quer que se prepare e consiga ser aprovado no exame da ordem de direito tributário. Doutor Jorge, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que a obra Exame da Ordem Direito Tributário Guia Completo consiga ajudar o maior número de alunos, né, a obter a sua aprovação no exame de ordem. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu fico muito feliz em ter esse espaço para falar do livro e eu espero que o livro possa contribuir de algum modo para os candidatos que vierem a prestar o exame da ordem, principalmente em direito tributário, que é o nosso tema. Obrigado. Doutor Vandilo, suas considerações finais. Sempre de agradecimento, sempre ressaltando a importância que você tem sim também como educador jurídico, né? Afinal de contas, esse programa atinge uma quantidade enorme, né, de audiência e de ouvintes e daqueles que assistem também pela televisão e pela internet. E por falar em internet, eu quero também que, se possível, no seu blog haja disponibilidade do livro. Pode contar. Obrigado pela participação. Ivelise Maia. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupando hoje para ter mais qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. A eleição para o cargo de Defensor Público Geral do Estado do Ceará ocorrerá em outubro. A categoria escolherá 3 nomes para envio de lista tríplice ao governador do Estado. O programa Mundo Jurídico abre espaço, a partir de agora, para os 3 pré-candidatos ao cargo de Defensor Público Geral do Estado do Ceará exporem suas ideias sobre o órgão. O primeiro entrevistado é o defensor público Rubens Lima, que atua no Núcleo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei e é mestrando em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa. Doutor Rubens, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer também, Herbert, porque é uma oportunidade única, né, de tanto falar não só para a categoria, mas também falar para a população do Estado que acompanha com tanta atenção a essas eleições. A primeira pergunta, doutor Rubens, é por que o senhor decidiu se lançar candidato ao cargo de Defensor Público Geral do Estado do Ceará? Essa iniciativa ela veio não de um projeto apenas pessoal, mas um projeto que visa trazer à Defensoria Pública maior modernização, maior eficiência e expansão dos seus atendimentos. Dada a experiência que eu tive de conhecer tanto o interior do Estado, como também o debate político em Brasília, no Congresso Nacional e na nossa Assembleia Legislativa, isso fez com que eu tivesse motivação para, nesse momento, apresentar um projeto concreto. Doutor Rubens, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um breve raio-x da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Como está a Defensoria atualmente? A Defensoria Pública, nos últimos anos, é verdade, conseguiu bastante visibilidade. A população do Estado tem procurado bastante, nosso quadro de serviço tem sido ampliado, a instalação de nossos núcleos também. Mas, entretanto, é preciso ressaltar que hoje a Defensoria Pública do Estado só ocupa 25% das comarcas. É uma deficiência grande ainda e que se assemelha a outras defensorias do país. Para isso, inclusive, o Constituinte, em 2014, estabeleceu um prazo para que, em 8 anos, todas as comarcas do país contassem com a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública há um grande vácuo ainda no interior do Estado, especialmente. Temos mais de 100 cargos vagos, aprovados que recentemente, desde 2015, aguardam nomeação em concurso público. Então, há um quadro de serviço de excelência, entretanto, que precisa ser expandido. Essa emenda constitucional a qual o senhor se referiu é a de número 80 de 2014? Exatamente, Herbert. Essa emenda, ela verificou a necessidade, após um amplo debate, dentro do Congresso Nacional, com ampla votação em ambas as casas, se verificou a necessidade de expansão dos serviços.
viu-se que a Constituição de 88 trouxe um rol muito extenso de direitos. Entretanto, como implementar esses direitos? A Defensoria Pública foi a instituição incumbida disso. Então, a própria pressão da sociedade organizada, dos movimentos, fez com que se clamasse pela expansão desse serviço. Então, nós temos até o ano de 2022 para implantar, instalar e para que a população tenha defensor público em todas as comarcas do país. Há uma imposição da Constituição Federal. O senhor falou na questão do último concurso, né, que ocorreu aqui no âmbito do Estado do Ceará. Existe ainda uma expectativa de que esses aprovados sejam convocados, tendo em vista que o prazo de validade do concurso se vencerá ainda esse ano? Sim, é verdade, Robert. Há hoje um quadro de aproximadamente 90 aprovados do último concurso que aguardam nomeação, há cargos vagos e, inclusive, muitos desses aprovados dentro das vagas que foram ofertadas no concurso. A expectativa não só dos defensores públicos, desses aprovados, mas acredito da própria população, é que possa ocorrer sim, dentro em breve, essa nomeação e, quem sabe, garantir-se o acesso à justiça, o acesso a direitos daqui no Estado. O senhor falou que hoje nós temos atualmente quantos defensores no âmbito do Estado do Ceará? Nós temos 314 defensores públicos. E que é um número insuficiente? É um número insuficiente. Para se ter ideia, um estudo do Ministério da Justiça, há alguns anos já, falava um número de 670 defensores para nós termos o amplo acesso ao Estado. Mas é muito importante, Herbert, que a gente compreenda que nesse momento de crise pelo qual o país passa, sabidamente, é possível ser mais eficiente e com o recurso que nós temos, de forma planejada, estratégica, nós conseguimos ampliar esse quadro. E daí eu trago algumas propostas, a nossa candidatura, pré-candidatura, ela se fixa muito nisso, de como nós conseguimos gerir essa instituição com mais eficiência com os recursos que nós possuímos. Dr. Rubens, o acesso à justiça é um princípio constitucional, por que não dizer um direito e uma garantia fundamental, né, que está lá esculpida no artigo 5º da nossa Carta Magna, né? Isso. Então, a partir desse preâmbulo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da Defensoria Pública para a concretização deste princípio, né, do acesso à justiça. Isso. A instrumentalização do direito, ou seja, a forma com que os direitos vão ser assegurados, elas passam pela Defensoria Pública. É impossível falar hoje em garantia de direitos sem eu ter a Defensoria Pública como instrumento. Porque é onde a porta está aberta para a população chegar. É ela que serve meio como um termômetro para que a população, para que nós saibamos a efetividade desses direitos. Então, por exemplo, as demandas de saúde, né, a pressão sobre o sistema de saúde, sistema público de saúde, chega toda na Defensoria Pública. As demandas com as grandes corporações, com os grandes bancos, todas, no momento de crise como nós estamos passando, demandas ligadas ao direito do consumidor. Ao direito do consumidor, né, questões de financiamento. Verdade. Então, nesse momento, inclusive, onde os números de desemprego crescem, tudo isso vem à Defensoria Pública. As demandas de violência, é preciso nós trazermos para dentro do debate público da violência, da segurança pública do Estado, a necessidade da Defensoria Pública. A solução extrajudicial de conflitos. Né? Como a Defensoria Pública pode ser essa porta de entrada não ao judiciário, mas a solução pacífica de conflitos. Então nós temos diversos projetos, inclusive, que formam mediadores comunitários que conseguem pacificar a sociedade, as comunidades. E como isso pode ser expandido? Como nós podemos garantir que esse serviço não esteja nas grandes cidades, em alguns núcleos, mas que esteja em todo o estado do Ceará? Então é preciso a gente ter esse olhar múltiplo que a Defensoria Pública tem, porque ela é a porta de entrada, ela onde a população, inclusive a população mais vulnerável, né? Aquela que mais necessita, sabendo nós que o estado do Ceará possui os altos índices de desigualdade social. Então, é preciso que nós compreendamos a Defensoria Pública como um direito do cidadão até a sua cidadania garantida. Com certeza. Dr. Rubens, nós tivemos também aqui no âmbito do Estado do Ceará a edição de uma emenda constitucional que dotou a Defensoria de uma maior autonomia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre esta emenda, mas logo após um breve intervalo. Okay. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde,
Fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você. Uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o defensor público do Estado do Ceará, pré-candidato ao cargo de defensor público geral do Estado do Ceará, Rubens Lima. Doutor Rubens, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre uma emenda constitucional editada no âmbito do Estado do Ceará que empregou uma maior autonomia ao órgão. É verdade, Herbert. Essa emenda, que inclusive participei diretamente, não só da redação, mas também de sua aprovação, ela colocou a Defensoria Pública efetivamente em outro patamar, porque ela assegurou, de fato, a autonomia aqui. E o que isso significa? Isso significa a possibilidade da Defensoria Pública gerir o seu próprio orçamento. Então, a responsabilidade com que o gestor da Defensoria Pública, nós que nos colocamos nessa condição agora, é muito importante, porque nós conhecemos a realidade do Estado, onde devemos ter mais defensor, como conseguir, com os recursos que nós temos, implementar esse atendimento, quais as necessidades. Então, desde 2014 para cá, nós tivemos esse novo desafio de ter mais liberdade, mas ao mesmo tempo ter mais responsabilidade. Então, nos últimos anos, nós tentamos expandir os serviços com essa responsabilidade. Doutor Rubens, o senhor falou no bloco anterior sobre mediação comunitária. O novo Código de Processo Civil, o CPC, que data de 2015, ele inclusive estimula, né, a utilização desses instrumentos, né, não só da mediação, mas também da conciliação. Né? Como é que o senhor avalia o CPC de 2015 nesse aspecto? Foi um grande avanço? É fantástico esse avanço, porque é reconhecer que o judiciário deve ser utilizado como última instância da resolução de conflitos. Primeiramente há isso, e há diversas formas de conflitos que podem e preferencialmente devem ser resolvidas a partir da mediação, a partir da conciliação. Inclusive, a nossa Lei Complementar 80 determina que a Defensoria Pública, ao invés de buscar o litígio sempre, ela deve ser aquele instrumento que busca prioritariamente a resolução extrajudicial de conflitos. Então, é preciso que no nosso âmbito de atuação nós tenhamos sempre isso em mente, de como pacificar a sociedade, como buscar essa solução, né? A intermediação, ser esse elo da população mais vulnerável, mais fraca, com, por exemplo, as grandes corporações, como intermediar isso e dar resultado. Mas hoje no Brasil, infelizmente, ainda tem uma cultura do litígio, né? É verdade, e isso tem causado, por exemplo, a mora do judiciário em muitos aspectos. Então, falar em investir em defensoria pública é falar também em reduzir a litigiosidade e não estimular essa litigiosidade. Isso traz um custo favorável, né? É um investimento que vai trazer benefício, na verdade, que pode trazer economia, né? Você aumenta a possibilidade de solução extrajudicial, você diminui a quantidade de demandas. Doutor Rubens, na sua opinião, qual é o principal desafio da Defensoria Pública? O principal desafio da Defensoria Pública, nesse cenário todo, é conseguir cumprir a emenda constitucional 80, até 2022, garantir defensor público em todas as comarcas do país, mas, por outro lado, como fazer isso de forma moderna, com menos recursos, como é a situação que nós vivemos. Então, para isso, Herbert, eu apresento aos colegas, né, e à sociedade em geral, uma proposta moderna de defensoria pública. A possibilidade de nós trazermos, por exemplo, a inteligência artificial, como implementar isso, como nós termos, por exemplo, as demandas repetitivas serem resolvidas de forma mais célere internamente, retirando toda aquela burocracia, aquelas longas filas. Então, a defensoria pública que eu proponho e o acesso à justiça que nós propomos na nossa pré-candidatura, ele visa isso. Trazer modernidade com menos custos, com menos necessidade de uma ampla estrutura. É com a estrutura que nós temos hoje, como nós conseguimos ampliar isso, né? Por exemplo, com nomeação de mais 60 defensores, com mais pagamento das indenizações devidas, a estrutura adequada do defensor no interior do Estado, nós conseguimos ampliar o atendimento. Nós temos plano de universalização do acesso à justiça, que nós dizemos como nós podemos atender, por exemplo, com um pequeno aumento no nosso orçamento, 80% da população do Estado. Então, quem ganha com isso, realmente é quem mais necessita, né, do acesso à justiça por meio da Defensoria Pública. Sem dúvida nenhuma, o povo. Tudo isso reverte em prol do povo, reverte na solução dos conflitos. Uma melhor prestação jurisdicional.
a melhor prestação jurisdicional, Herbert, e muito mais em cidadania. Cidadania. Quantos nos preocupam que falta o mais básico dos direitos, Verdade. a verdadeira cidadania, né? Seja nos presídios, seja nas questões da saúde, seja na questão do idoso. Nós temos núcleo especializado do idoso, núcleo especializado do consumidor, núcleo o que eu atuo de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Como nós conseguimos trabalhar com esses adolescentes para retirá-los da criminalidade, para darmos novas perspectivas. Então, investir em defensoria pública é investir em saúde, investir em defensoria pública é investir numa sociedade de paz também, por que não dizer? Com certeza. Doutor Rubens, infelizmente o tempo voa e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e lhe deseja boa sorte nesta caminhada e abre agora espaço para as considerações finais. Eu agradeço bastante o espaço. Acredito que aqui ficou demonstrado que a defensoria pública é ampla, é da sociedade. Nós somos abertos, somos transparentes. Para você ter ideia, Herbert, nós somos a única instituição aqui no Estado que temos uma ouvidoria com participação e eleição externa dos próprios movimentos sociais. Então, é essa instituição moderna, transparente, aberta e democrática que nós queremos construir e apresentar para a população. Meu muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. Entre linhas, agulhas e retalhos, 80 internos do sistema prisional cearense produzem um recomeço de suas histórias através do artesanato, uma parceria entre a Secretaria da Administração Penitenciária e o Grupo Mulheres do Brasil. Reunindo uma nova leva de resultados desse trabalho, foi lançado hoje a coleção Verão Encantado. A coleção reúne técnicas diversas como bordado, tenerife e crochê em redes de dormir, chalés, encharpes e peças de decoração. Além da compra no local, os interessados também podem realizar encomendas. Os internos artesãos recebem como benefício a remissão de sua pena por um dia para cada 3 dias trabalhados na produção. A atividade, além de preencher de forma funcional o tempo de reclusão, é uma oportunidade também de reinserção social. Chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Defensoria Pública do Distrito Federal, inscrições até 29 de maio. Procuradoria-Geral do Município de Minas Gerais, inscrições até 23 de junho. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises aqui na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, sempre às quintas-feiras às 7 da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga também nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e assista o nosso programa no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.